Olá e bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje vamos dar uma olhada funda na quinta edição de The Sandman do Neil Gaiman, a edição Passageiros. Isso aí. E a nossa fonte é uma análise bem detalhada, né? Que explora como essa edição usa personagens e locais do universo DC que todo mundo já conhece. Exato. A nossa missão aqui é entender como Passageiros funciona tipo como uma ponte. Uma ponte entre a continuidade que já existia na DC e a mitologia totalmente nova que o Gaiman estava criando para Sandman. É um capítulo-chave mesmo. Ele usa o que é familiar pra gente para depois levar a gente pro desconhecido, pro sonhar. Perfeito. Então vamos lá. A história segue duas jornadas meio que paralelas, né? De um lado, o John Dee, fugindo do asilo Arkham, ele está buscando o Ruby dos sonhos. E do outro lado, o próprio Morpheus, sonho, também tá atrás do mesmíssimo artefato. Isso. E a jornada do Dream é bem pé no chão, né? Só que super violenta. Ele cruza com figuras tipo o Espantalho, lá em Arkham. Exatamente. E essa estrutura paralela é, assim, fundamental. O Gaiman não joga as referências da DC de qualquer jeito. Ele alinha tudo tematicamente. Como assim, tematicamente? Olha só, o Dream, que é um mortal corrompido, ele interage com o lado mais, digamos, de horror psicológico da DC, Arkham, o Espantalho. Ah, entendi. Já o Morpheus, que é um perpétuo, uma entidade cósmica, ele vai interagir com o lado mais cósmico mesmo, o Senhor Milagre, o Caçador de Marte. Faz todo sentido. E o que é fascinante aqui é o contraste, sabe? O Gaiman contrasta o abuso do poder dos sonhos, que é o Dream, com a função cósmica desse poder, que é o Morpheus. O confronto deles é, no fundo, um choque de temas. Muito bom. E falando no John Dee, ele já existia antes, né? Ele era o Dr. Destino, vilão da Liga da Justiça. Usava um aparelho lá, o Materioptocon. Sim, para manipulações. Só que aí o Gaiman muda isso de um jeito radical. E qual é a grande virada? A virada crucial é que o Gaiman revela num retrofit muito inteligente que o Materioptocon não era só uma máquina. Ele era alimentado pelo Ruby dos sonhos do próprio Morpheus. Nossa. Isso muda tudo pro Dee. Deixa de ser um vilão comum da Liga para virar quase uma figura de terror cósmico ligado diretamente a um perpétuo. E tem mais, né? A Gaiman também reinterpreta a derrota dele pela Liga. Aquela parte que tiram a capacidade dele de sonhar. Exato. O que antes era visto só como uma punição, tipo, tiramos o poder do vilão, o Gaiman recontextualiza como um ato meio cruel. Foi isso que levou o Dee àquela decadência física toda, a ficar esquelético e também à loucura. Ele vira uma figura bem mais trágica, então. Muito mais trágica. E a motivação dele muda. Não é mais só dominação. Vira uma espécie de cruzada filosófica toda distorcida contra as mentiras dos sonhos que ele passou a odiar. Ganha uma profundidade enorme. E é aqui que a coisa fica uau. Quando Morpheus vai pedir ajuda para a Liga da Justiça para achar o Ruby, ele encontra o John Jones, o Caçador de Marte. Sim. Só que o John não vê aquele Morpheus pálido, gótico que a gente se acostumou. Ele vê outra coisa completamente diferente, né? Exatamente. O John não vê o sonho como nós vemos. Ele vê Lord Lazarus, o deus marciano dos sonhos. Uma figura com cabeça de caveira, meio réptil, envolta em chamas, e ele se ajoelha na hora. Incrível. E por que esse momento é tão definidor assim? Olha, esse é talvez o primeiro momento em que a gente vê de forma clara a natureza dos perpétuos. Eles são universais, mas também subjetivos. Subjetivos como? A aparência deles não é fixa, ela é moldada pela consciência, pela cultura, pela biologia de quem tá vendo. O John, sendo marciano, vê o deus dos sonhos marciano. Entendi. Isso abre um leque de possibilidades. Totalmente. E se a gente pensar no quadro maior? Isso estabelece uma regra fundamental do universo do Gaiman. A forma do sonho e dos outros perpétuos é relativa. Depende do observador. Isso eleva Sandman para outro nível, né? Deixa de ser só uma história da DC. Exatamente. Vira uma história sobre crença, sobre percepção, sobre a própria realidade. E mostra como essas referências da DC não são só, tipo, um easter egg pro fã. Elas têm um propósito. Qual seria o propósito principal delas, então? São vários, na verdade.
Primeiro, elas ajudam a ancorar o fantástico, o estranho do Sandman, num mundo que o leitor já conhece. Fica mais fácil entrar na história. Certo, deixar mais palpável. Isso. Segundo, estabelece o nível da ameaça. Mostra que o Ruby dos Sonhos é algo tão poderoso que até a Liga da Justiça, os heróis mais poderosos da Terra, tinham medo dele. Aumenta as apostas. Demais. E terceiro, e talvez o mais importante, Gaiman usa o cânone da DC como se fosse uma lente para expandir a mitologia dos Perpétuos. Ele mostra como eles são vistos, como interagem com esse universo conhecido, antes de levar a gente para o território dele mesmo, o sonhar. É quase uma demonstração de influência no universo DC antes de criar o seu próprio. Então, resumindo a ópera, Passageiros é uma aula, né, de como usar o universo compartilhado já existente para construir algo totalmente novo. Gaiman não usa DC como muleta. Não mesmo. Ele usa como trampolim. Ele reconhece as raízes de Sandman ali na DC, mas usa isso para construir tensão, apresentar as próprias regras e aí sim decolar para o sonhar, que é um reino completamente autoral. É uma transição muito bem feita. Perfeita. E isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Fica uma reflexão. Se a gente pensar em como o Gaiman pegou esses elementos já estabelecidos da DC, figuras conhecidas, conceitos, e deu uma nova camada de significado, recontextualizou tudo para criar essa mitologia tão profunda e pessoal em Sandman. O que isso sugere sobre como os mitos modernos são formados. Exato. Como que narrativas que já existem, que já estão aí, podem se tornar a base, a matéria-prima para algo radicalmente novo, com significado completamente diferente. Fica aí a questão.